bom e com suave, viver em comunhão com meu Deus. Aleluia, aleluia. Vem comigo assim, ó. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. A casa cheia da sua glória, é muita bênção, tem muita vitória. Hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa, aqui na casa do Senhor. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Ó, quão bom e quão suave é viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. A casa cheia da sua glória, é muita bênção, tem muita vitória. A fofoca ficou lá fora e a hipocrisia mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Com suave, viver em comunhão. Ó, quão bom e quão suave. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite. Eu gostaria de te convidar para orar comigo por este culto, por mais essa oportunidade que nós temos. Vamos orar para todos aqueles que estarão assistindo, todos aqueles que estarão acompanhando, para que Deus se faça presente e fale aos nossos corações. Amém? É muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia, ó, ficou. Olha aqui, ó. E a fofoca dá um show de manda embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Ó, quão bom e quão suave é viver em comunhão com Deus, com você, com você, com você. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, 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 com minhas irmãs, com os corintianos, com os paulistas, os palmeirenses e os santistas, com os meus irmãos, com as minhas irmãs, com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Com suave, viver em comunhão. Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, com todas. É uma grande alegria poder estar servindo ao Senhor mais uma vez nessa noite. É uma grande alegria poder estar com os irmãos e com as irmãs nessa noite. A Meg tá querendo participar do culto, tá vendo só? A nossa cachorrinha. Meg, vai deitar. Irmãos, o vizinho chegou aqui e ela se espanta quando o vizinho chega e late. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, que Deus possa se fazer presente na sua vida, que Deus possa se fazer presente nessa noite aí onde você está, na sua casa, e nós queremos te desafiar a cultuar ao Senhor, que não seja apenas um espectador, uma espectadora, mas louve, adore, que
que aprenda da palavra, que leia a palavra, que seja um momento seu e com Deus, um momento a sós de vocês dois, um momento a sós nosso com o nosso Criador, com o nosso Deus. Amém? Vamos abusar da rede social, dessa ferramenta que Deus colocou os nossos cuidados, né, para nós podermos estar juntos neste momento em que nós não podemos estar juntos presencialmente. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz lá em Salmo 100, dos versos 4 a 5. Salmo 100, verso 4 a 5. Entre pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor, louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom e seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade não tem fim. Vamos ler mais uma vez? Entre pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Meus irmãos e minhas irmãs, no tempo do salmista, no tempo em que o texto foi escrito e até para nós, meses antes dessa pandemia, meses antes desse isolamento, era comum entrarmos pelas portas do templo com louvor. Era comum entrarmos ali nas portas, nos portões do templo com adoração, com ações de graças. Era comum nós entrarmos no templo e contemplarmos ao Senhor e ali louvarmos, adorarmos e orarmos. Mas e agora, nos dias que nós estamos vivendo? Será que nós podemos parafrasear esses versículos para o momento que nós estamos vivendo? Se nós fôssemos parafrasear esses versículos, ele ficaria mais ou menos assim, na minha opinião. Entrem no Facebook com ações de graças. Coloque lá seu usuário, sua senha, dando glórias a Deus. Acessem a live do culto com louvor, com adoração. Louvem e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom e seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Meus irmãos, esse é o meio que Deus tem nos dado para nos encontrarmos, para adorá-lo, para cultuá-lo. Então vamos nos achegar a essa oportunidade de culto online alegres, agradecidos diante de Deus. Amém? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Nós convidamos os nossos irmãos Dona Erundina e seu Dionésio, para fazer a oração de adoração, a oração de invocação, e eles têm uma palavrinha da parte de Deus para nós todos, amém? Então eu vou passar a palavra para eles. Pronto. Graças a Deus, irmãos. Eu dou um texto aqui em João, para os irmãos. João 9, João 8, no versículo 30. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecer nas minhas palavras, verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um texto como uma escada para pegar de degrau em degrau até chegar no final da escada para acertar, recolher o nosso objetivo. Porque o texto está dizendo aceitar a palavra para ser discípulo e para ser liberto. São 3 escadas, 3 degraus, né? E engraçado que aí, para ser liberto, no versículo 36 ele disse: se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livre. Então já está um processo, já está sendo livre. E aí nós passamos para João 9, versículo 16, ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E um pastor.
Maravilha! Aí haverá um rebanho e um só pastor. E ainda Jesus afirma, numa categoria tão importante, irmão, tão certeza, tão garantida, que aí em João 11, ele ainda fala, e Jesus, ouvindo isto, disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado nela. Olha o valor da palavra. Que maravilha, irmão. Não é verdade? Que maravilha. Olha só, é um texto simples, mas muito maravilhoso. Amém. E ele disse aqui um versículo, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Amém. Jesus está dizendo que a vida espiritual vai morrer uma vez só. Nunca vai haver a segunda morte, a condenação. Louvado seja Deus. Que o Senhor tenha uma misericórdia com o seu povo, tenha uma herança aqui nesse mundo, para guardar para o futuro. Portanto, Jesus fez uma clareza aqui, fez uma declaração que nós estamos garantidos. Quem guardar a palavra será discípulo e será liberto. Amém. Sem ser discípulo não é liberto. E não será libertado. Glória a Deus, irmão. Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar a nossa vida, o seu povo, que tanto espera, Senhor, para ser libertado, Senhor, para ser guardado na Tua palavra. Se nós aceitamos a palavra, estamos verdadeiramente sendo discípulo. E se sermos discípulos, somos guardados pela palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Amém. Agora nós vamos ouvir a oração da Irmandina, né? Vamos ouvir a oração da Irmandina. Graça e paz, irmãos. Estou muito contente, muito alegre, estou feliz. Estamos separados, assim, de corpo, mas de alma nós estamos unidos, porque somos uma igreja só, lavada, remida pelo sangue de Jesus. Esse Jesus que nós cremos, que nós acreditamos, que Ele está conosco, Ele está nos dando a vitória em todos os momentos da nossa vida. E agradecer a Deus por tudo que Deus tem nos proporcionado. Deus tem guardado os meus netos, Deus tem guardado os meus filhos, Deus tem guardado a igreja, tem dado vitória para os irmãos, tem dado vitória para nós. Passado por muitas lutas, temos, mas o Senhor está conosco, o Senhor está nos ajudando, nos orientando com as suas mãos santas e poderosas. Quero agradecer aos irmãos de todo o meu coração, quero mandar um abraço bem apertado para cada um, para cada família, para cada criança, cada jovem, cada adolescente. É muito triste ficar separado, irmãos. Mas estamos só no corpo, porque na alma e no espírito nós estamos juntos. Não sabemos até quando vai durar isto, meus irmãos. Mas sabemos que Cristo está na nossa vida, dirigindo a nossa vida. E que nós possamos estar na presença do Senhor, buscando a sua presença, em santificação, e pedindo a Deus que guarde-nos, mesmo que nós estamos separados de corpo, que o Senhor Deus nos guarde, que o nosso foco seja Jesus, que nós não venhamos a nos dispersar, mas que nós possamos estar sempre arraigados com a sua palavra em obediência, no mesmo amor, na mesma fé, na mesma união. Muito obrigado por esses momentos que Deus nos concede, esse momento de oração. Agora convido os irmãos a estar orando comigo.
Senhor Deus, maravilhoso Pai, em cuja presença nós estamos. Queremos te agradecer, Senhor, que estamos, Senhor, como tua igreja, Deus. Mas te louvando, te glorificando, buscando a tua presença, em favor de todos os meus irmãos, todas as famílias que congregam, Senhor, na Vida Diva, todos os jovens, adolescentes, criancinhas, Senhor. Estou intercedendo, Senhor, pelos enfermos da tua casa, intercedendo por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão desempregados, ó Deus. A tua igreja está passando por um momento difícil, ó Pai. Mas o nosso consolo, ó Deus, é que o Senhor está conosco. É que o Senhor está dirigindo as nossas vidas, guardando-as, ó Deus, conforme o teu querer. Fica com a tua igreja, ó Deus. Segura cada irmão com as tuas mãos santas. Cada família, Senhor. Esteja em cada lar, em cada vida, em cada coração. Fica conosco, Senhor. E dá-nos, Senhor, a alegria de estar sempre na tua presença, Senhor. E dá-nos, Senhor Deus, as tuas bênçãos, Senhor, que nós necessitamos. Caminha conosco, Senhor. É que eu oro, peço e agradeço no nome santo de Jesus. Amém. 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 Glórias ao nome de Jesus. Amém. Irmã, se Deus quiser, logo mais estaremos juntos mais uma vez, abraçando, louvando, adorando ao nosso Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar ao Senhor, vamos cantar a Deus, vamos entoar o hino 142, Confiança. E para isso a nossa irmã Alexandra e o nosso irmão Sérgio irão conduzir este momento de louvor e de adoração com o hino Confiança. Boa noite, irmãos. Boa noite. Primeiro culto do mês de julho. Vamos celebrar a nossa salvação. E eu escolhi o hino 142, Confiança, que fala justamente da certeza do crente, da certeza que nós devemos ter, de que Deus está nos guardando, de que o amor dele por nós é maior do que tudo. Que nós possamos meditar nessa palavra e confiar com essa verdade que é a única que nos move e nos dá o alento. Não sei por que de Deus amor a mim se revelou, porque Jesus o Salvador na cruz me resgatou. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso em guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, e um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei quem tenho credo, e estou bem certo que é poderoso em guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei quem tenho credo, estou bem certo que é poderoso em guardar o meu tesouro até o dia final.
continue nos sustentando e protegendo e dando a certeza de que tudo está no controle dele. Amém. Amém. Glórias e glórias ao nome de Jesus. Amém. Leitura das Sagradas Escrituras em Mateus, capítulo 18, dos versos 18 a 20. Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, dos versos 18 a 20. Diz assim o Santo Evangelho do Senhor: em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa e vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Palavras do Senhor, Evangelho de salvação, as boas novas de Cristo para mim e para você. Nós vemos aqui, meus irmãos, 3 promessas de Jesus para nós. Que se ligarmos, o que ligarmos na terra será ligado nos céus, e o que desligarmos na terra será desligado nos céus. Aquilo que concordarmos em oração nos será dado por Deus. E a terceira, então, promessa, e a mais incrível, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em nome de Jesus, ali Ele estará no meio deles. Aleluias, glórias a Deus por isso, porque nós cremos que Ele está com a gente. Nós estamos reunidos em Seu santo nome e nós cremos que Ele está conosco. Nós cremos que aquilo que nós oramos, unindo as nossas orações, Deus há de responder, porque é promessa de Deus. Nós cremos que aquilo que nós ligarmos aqui na terra será ligado nos céus, e o que nós desligarmos será desligado nos céus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar adorando, vamos continuar louvando a esse Deus maravilhoso. Agora com o coral preparou uma canção linda, ficou muito bom. Nós vamos passar então para o coral nos conduzir neste momento de louvor e de adoração. Amém?
Aleluias, glórias ao nome de Jesus, coisa linda, que Deus continue abençoando a vida de cada integrante do nosso coral, a vida da Silvinha, que fez a montagem, de quem ajudou, de quem compartilhou, que Deus abençoe todos. Maravilhoso poder adorar ao Senhor, poder louvar ao Senhor, porque nós somos remetidos eu sempre disse que eu gosto muito de coral, né? Na onde eu venho, nós não temos a prática do coral. E quando eu ouço um coral cantando, eu fico imaginando aqueles últimos dias em que todos juntos louvam o Senhor em uma só voz. Então, é algo magnífico, na minha opinião. Amém? Amém. Ezequiel, capítulo 18, dos versos 30 a 32, diz assim: Agora eu... Ezequiel 18, de 30 a 32. Diz assim: Agora eu, o Senhor Deus, estou dizendo a vocês, israelitas, que vou julgar cada um pelo que tem feito. Arrependam-se de todo o mal que estão praticando e não deixem que os seus pecados os destruam. Abandonem todo o mal que vem fazendo e criem dentro de vocês mesmos um coração novo e uma mente nova. Israelitas, por que vocês querem morrer? Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Deus. Portanto, parem de pecar e vivam. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus diz para o povo de Israel, através do profeta: arrependam-se de todo o mal que vocês têm praticado. Deixem os seus pecados de lado, porque os seus pecados vão destruir vocês. Criem dentro de vocês uma nova mente, um novo coração disposto a não pecar mais. Eu penso que constantemente, a todo momento, Deus nos está dizendo a mesma coisa: arrependam-se dos seus maus caminhos, arrependam dos maus que praticam e deixem que os seus pecados não os destruam. A todo momento, arrependam-se a ponto de terem uma mente transformada e um coração transformado. Essa orientação é para nós, é para todos nós. E agora nós temos a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados, nos colocar na presença do Senhor, confessar, nos arrepender, acertar as contas com Deus. Vamos fazer isso agora, nós vamos orar. Você faça a sua oração, você tenha o seu momento a sós com Deus, você confesse os seus pecados, peça para o Senhor perdoar. Ele é fiel e justo e há de perdoar todo pecado, nos perdoar de toda maldade. Nós vamos fazer algo hoje que faz tempo que nós não fazemos. Normalmente nós fazemos isso na igreja. Eu vou dar alguns minutinhos para você fazer a sua oração pessoal com Deus de confissão. E na sequência o nosso irmão Samuel irá fazer a oração por todos nós. Amém? Vamos orar então? Graça e paz, irmãos. Eu peço agora que os irmãos fechem seus olhos e curvem suas cabeças e vamos entrar em espírito de oração nesse momento. Senhor, por favor, meu Deus, abençoe a vida de cada irmão, meu Deus. E agora eu venho lhe pedir, meu Deus, que o Senhor nos ajude na caminhada cristã, meu Pai.
que possa nos livrar de todo mal e nos ajude a nos afastar do mal e também perdoe nossos pecados, meu Pai, que pecamos sabendo que estamos pecando também e às vezes pecando sem saber também, meu Pai. Perdoa a todos, meu Deus. É que eu te peço, meu Pai, porque nossa natureza é muito limitada, meu Pai, mas o Senhor o sabe e o Senhor tem todo o poder, meu Deus. O Senhor é onipotente, onisciente e onipresente também, meu Deus. E só o Senhor pode nos ajudar como ser humano, nos fazendo melhor, meu Deus, assim como deixar o velho homem, meu Pai, e também que o Senhor possa nos ajudar também, meu Deus, a chegarmos mais perto de Ti também, meu Pai. É que eu te peço, em nome do Seu Filho amado Jesus, Senhor. Amém, meu Deus. Aleluias, glórias ao nome de Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz é definitivo, é o único e nos limpa, nos lava de todo pecado e de toda maldade. Creia nisso, sinta-se leve com o perdão que você recebeu neste momento. Amém? Vamos louvar ao Senhor, adorar ao Senhor com o coração leve, com a alma leve, purificados no Senhor. Amém? Então nós vamos louvar, a Silvinha e a família irá nos conduzir neste momento de louvor e de adoração, então eu passo a palavra para eles, amém? Aí, paz, irmãos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma leitura de 3 versículos, Josué 10, versículo 12, 13, 14, que diz assim: Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos israelitas. Na presença de Israel, ele disse: Sol, para sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. E o sol parou, e a lua se deteve, até que o povo se vingou de seus inimigos. E isso não está escrito no livro de Jazar? E o sol parou no meio do céu, e não se apressou a se pôr, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, quando o Senhor atendeu a voz de um homem, pois o Senhor batalhava por Israel. Glórias a Deus, irmãos. Que oração audaciosa desse homem, né? Pedir ao Senhor que pare o sol, que a lua pare, que tudo pare. E o Senhor atendeu a voz de um homem. O Senhor atende, o Senhor nos ouve, o Senhor está conosco. É por isso que nós o louvamos. Enquanto houver fôlego em nosso ser, nós vamos estar louvando o nosso Deus, seja na quarentena, seja na igreja, onde nós estivermos, nós vamos continuar dobrando os nossos joelhos e glorificando o nome do nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. Amém, irmãos? Amém. Só
Todo joelho se dobrará ao ouvir o nome do Senhor Jesus, santo nome. E é diante dele, irmãos, que nós devemos deixar, é no altar do Senhor e aos pés do Senhor que nós devemos deixar tudo aquilo que tem nos incomodado, tirado a nossa paz. O Senhor quer que a gente abandone tudo no altar dele. Esse tempo, irmãos, é tempo de nós nos assentarmos no banco do passageiro e deixar Deus conduzir a nossa vida e conduzir tudo. Quando tudo perante o Senhor estiver, todo o teu ser, todo o meu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia, glórias a Deus. Coração
Aleluia, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar tudo diante do altar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar as nossas situações, as nossas dificuldades, queremos colocar as nossas alegrias, queremos colocar os nossos desejos, queremos colocar as nossas crises, a nossa enfermidade, queremos colocar diante de Ti as situações que nós estamos vivendo, tudo diante do altar. Queremos descansar em Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Receba desde já, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Receba desde já, Senhor, o nosso culto como um aroma suave às Tuas narinas. Pai, em nome de Jesus, abençoe a Tua palavra que será ministrada agora. Abençoe, Senhor, para que ela venha de encontro aos nossos corações, às nossas mentes, aquilo que nós estamos precisando. Senhor, em nome do Teu Filho amado, eu clamo a Ti a Tua bênção e o Teu direcionamento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, né, irmãos? Louvado seja o nome do nosso Pai. É muito bom poder louvar, é muito bom poder adorar ao nosso Deus. Vamos meditar na palavra então? Eu te convido a abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, em Hebreus. Hebreus capítulo 10, dos versos 19 a 25. Hebreus 10, dos versos 19 a 25. Diz a palavra de Deus, do Senhor assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Palavras do Senhor, palavras de salvação, palavras de vida. Meus irmãos e minhas irmãs, não é novidade para ninguém esse período difícil, essa fase difícil que nós estamos vivendo. Fase essa em que esperávamos ser algo passageiro, algo de resolução a curto prazo, mas já vem se alongando demasiadamente, já vem se prolongando muito tempo e nós nem temos como saber ao certo quando tudo isso vai passar. E por causa disso, por causa desse isolamento, estamos distantes uns dos outros, estamos longe da comunhão e com isso muitos podem estar sentindo a sua fé esfriar. Muitos podem estar sentindo fraco na fé. A verdade é que alguns estão deixando a sua fé esfriar. Eu estava pensando, quando nós tínhamos nossos encontros presenciais, nós meio que tínhamos uma rotina, nós tínhamos uma rotina estabelecida e o nosso organismo meio que ele já sabia a hora de tomar banho, a hora de se arrumar, a hora de ir para o culto, já sabia os dias dos encontros, né? E nós éramos que levados quase que automaticamente aos encontros. E, consequentemente, mantínhamos nossa fé viva com mais facilidade. Tínhamos mais facilidade de manter a nossa fé em dia, a nossa fé viva. Mas e agora?
Eu gostaria de perguntar para você que está me escutando como anda a sua fé. Como está a sua comunhão com a igreja? Como está a sua comunhão com a sua igreja? Como está? Eu não sei, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos tendo uma boa participação da igreja nas nossas lives, nos nossos encontros online. Agora, por exemplo, nós estamos com 26 pessoas online, mais as famílias que assistem em televisões, né, em computadores. Podemos colocar aí, brincando, 50 pessoas acompanhando o nosso culto, que é a média de pessoas que nós temos ali na igreja. Mas, constantemente sentimos falta de muitos irmãos e irmãs que sabemos que são pessoas que têm acesso à internet, são pessoas que têm facilidade com a tecnologia. Sabemos que são pessoas que têm ali disponibilidade de tempo para estar com a gente nas programações, mas simplesmente não participam ou participam esporadicamente quando dá. Participam esporadicamente, as prioridades não são mais o reino de Deus, as prioridades são as outras coisas, sendo que o reino de Deus deve ser a nossa prioridade de vida. Então hoje, né, motivados aí pela celebração da Santa Ceia, a celebração da Santa Ceia que é o ápice, é a coisa mais importante do reino de Deus, da igreja, da comunhão e da celebração da fé em Cristo Jesus, nós vamos meditar no tema perseverar na fé e na comunhão. Perseverar na fé e na comunhão. E para isso, nós vamos meditar nas orientações do autor de Hebreus à Igreja de Cristo. Essas orientações que nós acabamos de ler. Esse pequeno trecho que nós acabamos de ler, de Hebreus 10, de 19 a 25, ele costuma ser dividido aí pelos especialistas, pelos biblistas, em duas partes. É um texto curto, mas dá para dividir em duas partes. Uma parte ali tem mais a questão de teoria, de teologia, e a segunda parte é uma questão mais prática. Então, na primeira parte, compreende ali dos versos 19 a 21, é a teoria, é a teologia, no qual nos é apresentado o que nos foi dado através de Cristo Jesus. O que foi dado para mim, o que foi dado para você através de Cristo Jesus. E a segunda parte, então, a parte mais prática, compreende dos versos 22 a 25. E ali nós vemos, então, as orientações práticas para adoração e conduta correspondente ao que nos foi dado através de Jesus Cristo. Então, a parte prática ali vai nos mostrar orientações que nós devemos ter no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, em resposta àquilo que nos foi dado em Jesus Cristo. Aí você pode estar se perguntando, mas pastor, o que foi que Jesus Cristo nos deu? O que nós ganhamos através de Jesus Cristo que antes as pessoas não tinham? O que nos foi dado em Cristo Jesus? Meus irmãos e minhas irmãs, foi nos dado livre acesso a Deus. O livre acesso a Deus através de Cristo Jesus. Que é a primeira parte, é a teologia que o texto nos apresenta. Diz o verso 19, tendo, pois, irmãos, a intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Em outras palavras, o texto diz assim, por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus Cristo, nós temos completa liberdade para entrar no lugar santíssimo. Para entrar na presença de Deus por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, que ele abriu um novo e vivo caminho. Nós temos um livre acesso ao nosso Deus. Para nós entendermos um pouco melhor isso, nós temos que voltar lá no tempo do texto, né, o tempo do povo de Israel. Lá tinha o templo de Jerusalém. E no templo tinha um lugar reservado, um lugar chamado Santo dos Santos, ou Santíssimo. E nesse lugar
não era qualquer pessoa que podia entrar. Nem o sacerdote podia entrar, apenas o sumo sacerdote. O sumo sacerdote podia entrar nos santos dos santos e ali ele levava as causas do povo e ali ele levava os sacrifícios do povo até Deus. Então o povo precisava do quê? O povo ele precisava de um intermediário até Deus. O povo necessitava de um intermediário, não existia livre acesso a Deus. Mas nós, com a morte de Jesus, temos um novo e vivo caminho até Ele, diz o texto. Um novo e vivo caminho. Por que um novo e vivo caminho? É um novo caminho porque nós não precisamos mais de intermediários. Percebam, antes tinha um caminho até Deus que era através do sumo sacerdote nos Santos dos Santos. Agora é um novo caminho através de Cristo. E por que vivo caminho? É um vivo caminho porque Cristo está vivo. Então é um novo caminho através de Cristo e é um vivo caminho porque Cristo está vivo. Se Ele está vivo, é um caminho vivo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos uma conexão direta com Deus. Nós não precisamos de intermediários. Nós não precisamos pedir para ninguém. Nós não precisamos clamar para ninguém. Nós temos livre acesso ao nosso Deus. Mas, pastor, eu não posso pedir para a igreja orar por mim? Pode, não estamos falando disso. Nós podemos interceder uns pelos outros, nós vamos ver no decorrer da mensagem que isso é bom, isso é saudável. Nós lemos na leitura alternada que o que duas pessoas concordarem na terra e colocarem diante de Deus, isso será dado pelo Pai, em nome de Jesus Cristo. Então, não estamos falando disso. Mas nós não precisamos mais de intercessor, de intercessoras, nós não precisamos mais de mediadores, nós temos livre acesso ao nosso Deus. Glórias a Deus por isso. E em resposta, então, a esse livre acesso a Deus, nós somos desafiados a perseverar na fé e na comunhão. Nós somos desafiados a perseverar na nossa fé e na nossa comunhão. Nós somos desafiados a nos achegar mais a Deus. E para isso, meus irmãos e minhas irmãs, nos é apresentado 4 atitudes fundamentais que devemos ter nas nossas vidas. Nesse texto, nós vemos 4 atitudes fundamentais que nós devemos ter nas nossas vidas em resposta a esse livre acesso que nós temos ao nosso Deus. Atitudes que compreendem, então, aí a segunda parte, a parte mais prática do nosso texto. Vamos meditar, então, nessas 4 atitudes práticas em resposta ao livre acesso que nós temos a Deus. Então, a primeira atitude prática é se aproximar de Deus, é se achegar a Ele. Você tem livre acesso a Ele, né? Diz o verso 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos perto de Deus com um coração sincero, com uma fé verdadeira, com uma fé firme, com a consciência de que os nossos pecados estão perdoados em Cristo Jesus, com a certeza de que estamos perdoados em Cristo Jesus. O que isso significa? O que isso significa? Que já que temos um novo e vivo caminho até Ele, vamos nos aproximar mais de Deus, com sinceridade e crendo com fé que de fato nós somos perdoados e que nós vamos chegar a Deus. Porque é pela fé que nós cremos em tudo isso. Então, vamos nos achegar, vamos nos aproximar mais de Cristo. Isso significa também, meus irmãos e minhas irmãs, que já que temos esse novo e vivo caminho, vamos nos achegar mais de Deus, mais perto de Deus, mas também confessando os nossos pecados, pedindo perdão constantemente pelos nossos pecados, mas mais do que isso, pedindo para que Ele nos ajude a vencer todos esses pecados, a ser pessoas melhores, a não cometer mais os pecados que nós estamos acostumados a cometer. Então nós não precisamos mais do sumo sacerdote, uma vez por ano, ir lá sacrificar, ir lá levar as nossas causas para Deus, para a remissão de pecados. Não. O sacrifício de Jesus ele é definitivo, ele é único e não precisamos mais disso. Então eu te pergunto, como está o seu relacionamento diário
constante com Deus? Você tem se aproximado diariamente do seu Criador, do seu Deus, do seu Senhor? Como está o seu relacionamento com Deus? Meus irmãos e minhas irmãs, perseverem na fé em Cristo Jesus. Perseverem da fé, não desanimem de estar na presença de Deus constantemente. Está difícil os dias que nós estamos vivendo? Está, mas perseverem, não desanimem de estar na presença de Deus. Perseverem na fé em Jesus Cristo, não deixem que a situação desfaleça a sua fé. Perseverem na fé em Cristo, não permitam que as adversidades da vida os afastem da presença de Deus. Não aceitem de maneira nenhuma que o pecado seja mais forte, seja mais presente na sua vida do que a sua comunhão com Deus. Perseverem na fé. Se acheguem mais perto de Deus com um coração sincero, com uma fé firme, com consciência limpa, crendo que foi salvo, crendo que foi purificado, crendo que foi perdoado e principalmente crendo que nós temos de fato esse livre acesso a Deus. E aí tem a sua fé fortalecida com isso. Então a segunda atitude que em resposta a esse livre acesso a Deus é guardar a confissão da esperança, diz o verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Em outras palavras, meus irmãos e minhas irmãs, o autor de Hebreus está dizendo para guardarmos firmemente a esperança da fé que nós professamos, daquilo que nós cremos, da palavra, das Escrituras. Por quê? Porque confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Defender a nossa fé diante das pessoas, defender a nossa fé quando nós somos desafiados, falar de Jesus, né? guardar essa confissão, guardar aquilo que nós cremos. Lá no passado, né, antigamente, uma das formas deles defenderem a fé, uma das formas deles declararem a fé, era através das confissões, eram através dos credos. Nós temos aí, por exemplo, o credo apostólico, né, que é lido aí nas igrejas católicas romanas. É um credo também que nós adotamos na nossa liturgia, não tem problema algum, com alguns ajustes, né, algumas palavras, mas existia então o credo, existia a confissão de fé. Então alguém chegava assim, o que você crê? Ele começava a falar, creio no Senhor Jesus Cristo, tal. Nós, presbiterianos independentes, temos como base de doutrina, base doutrinária, a confissão de fé de Westminster. Então, a confissão de fé de Westminster, pessoas, homens de Deus ali se reuniram em um momento e ali eles criaram a confissão de fé de Westminster, que são a base doutrinária das igrejas presbiterianas em geral, da nossa, da presbiteriana do Brasil, e ali é o que rege nossa doutrina, como nós pensamos, tudo baseado nas Escrituras Sagradas, né? Nada fora das Escrituras, e ali é a nossa base doutrinária, tá certo? E aí nós temos também a nossa confissão de fé, o nosso credo da Igreja Presbiteriana Independente. Os irmãos conhecem o credo, a afirmação de fé da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil? Vamos ler então? Eu trouxe aqui para os irmãos, trouxe uma imagem, vou colocar aí, a gente vai ler o credo da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, acho que é esse aqui. Deixa eu tirar aqui o meu nome, cadê meu nome? Isso, vamos lá então. Diz assim, cremos na Santa Trindade, que é modelo de comunhão, unidade e amor. Cremos no Deus Pai, Criador dos céus e da terra e de todos os seres humanos. Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Salvador, nosso Senhor e Salvador, que traz boas notícias aos pobres, liberdade aos cativos, vista aos cegos, libertação aos oprimidos e perdão para os nossos pecados. Cremos no Espírito Santo, derramado sobre filhos e filhas, moços e velhos, servos e servas. Cremos na Igreja, família da fé, que abriga, acolhe e promove uma espiritualidade fundamentada na graça de Deus, que traz vida em plenitude segundo as Escrituras Sagradas.
cremos como nossa missão a proclamação do Evangelho do Reino de Deus para a paz, justiça, liberdade e solidariedade para todos. Amém. Deixa eu colocar aqui. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que guardar essa afirmação de fé no nosso coração. Claro que eu não estou falando de nós guardarmos esse texto para ficarmos repetindo e repetindo como mantra. Não, não é isso. Mas o que ele representa, ele fala da Trindade, ele fala da pessoa de Deus, da pessoa do Pai, né? Do Filho, do Espírito Santo. Ele fala sobre a crença na igreja, na família da fé. Ele fala sobre a missão da igreja de levar o Evangelho. Ele fala sobre a nossa base, que é as Escrituras sagradas, né? Então nós devemos guardar isso no nosso coração. O que nós cremos? Nós cremos nisso, na Trindade, no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Cremos na igreja, cremos nas Escrituras, cremos na nossa missão de levar o Evangelho até as pessoas. Então façamos isso e assim a gente vai perseverar na fé e nós vamos perseverar na comunhão. Então, para nós recapitularmos, primeira atitude em resposta a esse livre acesso a Deus que nós temos é se aproximar de Deus, simplesmente. Se achegar a Ele em oração, em vida devocional. E a segunda, então, que nós acabamos de ver, é guardar os elementos básicos da nossa crença, aquilo que nós cremos. Amém? Então, a terceira atitude em resposta a esse livre acesso é considerar uns aos outros, o verso 24. O verso 24 diz assim: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ou seja, pensemos uns nos outros, pensemos mais uns nos outros, ajudemos mais uns aos outros com amor, com fraternidade, que sejamos mais fraternos, que sejamos mais humanos, que sejamos mais empáticos uns com os outros. Nós somos chamados constantemente ao cuidado mútuo, à comunhão, a estarmos juntos, acolhendo, abraçando, ajudando, exortando, puxando a orelha de vez em quando, por que não? Então nós somos chamados constantemente, aí você fala assim, pastor, mas a gente não pode estar junto. Pastor, a gente não pode abraçar nesse tempo. Tá. Presencialmente a gente não pode estar juntos por enquanto, mas eu creio que Deus tem nos dado outras formas de estarmos juntos. Deus tem nos dado outras formas de abraçar, outras formas de cuidar, outras formas de receber cuidado. Já pensou em visitas por videoconferência? Essa semana eu fiquei sabendo de um projeto de visitação por videoconferência. Olha só que fantástico isso. Semana eu recebi uma ligação lá dos Testemunhas de Jeová, olha só. Eu estou fazendo umas ligações aleatórias, gostaria de falar um versículo para você. Segunda vez que eu recebo, uma vez foi em plena escola dominical. Então eles não conseguem mais ir nas casas, estão ligando, estão se reinventando. Então nós também podemos nos reinventar, nós também podemos encontrar formas de estar nos ajudando, de estar juntos. Então, nesse tempo, nesses dias que nós estamos vivendo, mais do que nunca, precisamos praticar tudo isso. Precisamos praticar o amor mútuo. Precisamos estar juntos, congregando. Claro, com as suas devidas proporções, com as suas devidas adaptações e cuidados. Por quê, meus irmãos e minhas irmãs? Quando nós colocamos tudo isso em prática, quando nós consideramos uns aos outros, quando nós estimulamos uns aos outros ao amor, às boas obras, nós perseveramos na fé, nós perseveramos na comunhão, nós somos edificados, nós somos enriquecidos pelo próprio Deus. Então, recapitulando mais uma vez, a primeira atitude em resposta ao livre acesso a Deus é simplesmente se aproximar dele. A segunda, então, atitude em resposta ao livre acesso a Deus é guardar aquilo que cremos. Guardar com todas as forças e conhecer aquilo que cremos. A terceira atitude que nós acabamos de ver é considerar uns aos outros, estimular o cuidado mútuo, as boas obras.
Por fim, então, a última atitude em resposta a esse livre acesso a Deus que nós recebemos em Cristo Jesus é não deixar de congregar. Diz o verso 25, não deixemos de congregar-nos como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Em uma outra tradução, esse mesmo versículo diz assim, não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Meus irmãos e minhas irmãs, como eu disse no início do culto, muitos e muitos não são assíduos às nossas reuniões. Muitos não estão participando das nossas lives. Muitos estão deixando de congregar, estão deixando de ser abençoados. Nós temos sim uma boa participação, como nós vimos, mas nós sentimos falta dos filhos e das filhas da nossa igreja, da IPI de Vila Diva. Sentimos falta. Conversamos isso em conselho, que alguns nós não vemos há várias lives, não encontramos há várias lives com a gente. Então, talvez para muitos falta criar uma rotina ali no dia a dia, criar ali um processo no dia a dia para conseguir participar das lives, conseguir participar das escolas bíblicas. As escolas bíblicas têm sido uma bênção, mas nós temos 10, 11 pessoas. Não deixem de congregar, não deixem de participar das reuniões, diz a palavra do Senhor. E se não for assim, meus irmãos, certamente a fé vai esfriar mesmo. Vamos nos distanciar ainda mais da comunhão e do corpo de Cristo. A verdade é que a comunidade de fé ela não subsiste sem o ato de congregar, sem o ato de reunir-se. A nossa igreja não subsiste se nós não estivermos reunidos. Por quê? Porque reunidos nós renovamos a nossa fé, renovamos a nossa comunhão. Reunidos, colocamos em prática todos os itens mencionados acima. É quando nós estamos reunidos que nós nos aproximamos de Deus. Quando nós estamos reunidos, nós fortalecemos o conhecimento sobre aquilo que cremos, sobre a confissão da esperança. Quando nós estamos reunidos, é que nós consideramos uns aos outros, é que nós vivemos intensamente o cuidado mútuo, o amor ao próximo. Quando nós estamos reunidos, nós sabemos as dificuldades uns dos outros e podemos acolher, abraçar e cuidar uns dos outros. Se você se afasta, nós perdemos essa percepção de como está o corpo de Cristo. Queria te fazer uma pergunta. É um exemplo muito conhecido, provavelmente todos já ouviram esse exemplo. Você já viu uma brasa fora do braseiro? Quando você está lá fazendo o seu churrasco e tal, tira um pedaço de carvão da brasa. O que vai acontecer? Essa brasa vai apagar. Por mais quente, por mais com fogo que ela esteja, quando você tira ela do braseiro, ela se apaga, ela perde a sua força. Ela não se sustenta sozinha. Então, quer perseverar na fé, quer perseverar na comunhão, não deixe de congregar, como é o costume de alguns. Ou, como diz a outra tradução, não deixe de assistir às nossas reuniões, não deixe de participar das nossas lives, não deixe de participar da nossa escola bíblica dominical. E eu lamento muito porque temos 30 pessoas agora reunidos aqui. Gostaria que toda a igreja estivesse aqui para se atentar a esse detalhe de estar reunido na presença do Senhor. É o que nós temos agora, são as lives. Estávamos conversando hoje pela manhã da facilidade que é participar de uma live. Não precisamos acordar mais cedo, não precisamos se arrumar, economizamos perfume. Eu estava falando com a Karen esses dias que a gente economiza perfume. Então, assim, é muito prático, é muito fácil, mas ao mesmo tempo que é muito prático, é muito fácil,
tem muitas distrações. Quando nós estamos na igreja, nós estamos ali no espaço fechado, a distração que tem é o irmãozinho conversando, é a vontade de ir no banheiro, beber água, mas e uma live? Uma live é a todo momento o WhatsApp apitando, uma live é a todo momento o Facebook avisando, são as notificações do celular que atrapalham, e basta um clique para nós abandonarmos o culto. Em todo esse tempo que nós estamos aqui, nós tivemos aí oscilações, 20 pessoas, 25 pessoas, 30 pessoas. Então as pessoas entram e saem, as pessoas saem para responder a mensagem, as pessoas saem para responder o WhatsApp, saem para responder o e-mail, depois volta, depois sai de novo. O que é mais importante, estar atento ao culto ou responder a mensagem que chegou? Eu recebi aqui já mais de 30 mensagens, mas eu não quero, não é agora que eu vou responder. Eu estou no culto, eu estou adorando ao Senhor, estou aprendendo da sua palavra. Então você que está distante, se você está hoje com a gente, esteve longe todo esse tempo, saiba que nós sentimos a sua falta. Nós temos observado a sua ausência, nós sentimos como pastor, como conselho, nós sentimos a falta de cada um dos irmãos. Sentimos muito por aqueles que não têm facilidade com a tecnologia, que não têm acesso à tecnologia. E não podem estar com a gente o tempo todo. Vou falar uma coisa aqui que talvez nós vamos perder alguns participantes aí nas próximas lives, mas eu preciso dizer isso. Se você que nos assiste não é da IPI de Vila Diva, se na sua igreja tem atividade, se na sua igreja está acontecendo transmissões ao vivo, o correto é você participar na sua igreja. Porque o seu pastor está com saudade de você, os membros da sua igreja estão com saudade de você. Então, Deus nos coloca numa comunidade de fé e ali nós vamos seguindo a caminhada cristã, ali a gente vai aprendendo, ali a gente vai crescendo e ao cuidado mútuo. E todas essas coisas que nós conversamos acontecem na comunidade de fé. Nós precisamos apoiar a nossa comunidade de fé. Membros da IPI de Vila Diva que no momento das nossas lives estão vendo outras lives, está errado. Precisa estar com a gente, precisa estar fidedigno às nossas programações. Ah, pastor, mas e quando não tem? Aí tudo bem, até eu assisto outras lives. Quarta-feira estava assistindo a live do reverendo Marcos Melo. Não tem problemas, é alimento para a nossa alma, não vejo problema algum. Amém? Uma pastoral, digamos assim, hoje para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada cristã. Para nós concluirmos, nós precisamos sair dessa crise mais fortalecidos. Nós precisamos sair dessa crise mais forte do que entramos e não mais quebrados do que nós entramos. Precisamos sair dessa crise mais cristãos do que nós entramos e não mais distantes de Cristo do que quando nós entramos. Então façamos isso, convictos que temos livre acesso a Deus. Faremos isso colocando essas 4 atitudes em prática. Primeiro, se aproximando de Deus. Segundo, guardando a confissão da esperança. Terceiro, considerando uns aos outros. E quarto, não deixando de congregar. Amém? Amém. Palavras do Senhor para mim, palavras do Senhor para você. Não se ofenda, é o que Deus colocou no nosso coração, é o texto que Deus colocou no nosso coração. Que Deus então nos ajude a estar mais juntos, que Deus nos ajude a criarmos mecanismos de estarmos juntos de fato na presença dEle, em comunhão com a igreja. Amém? Nós vamos ter uma palavra de oração. Curve sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra foi anunciada, a Tua palavra foi pregada e eu quero clamar ao Senhor que essa palavra encontre corações férteis, mentes abertas, mentes, ó Deus, que reconhecem o Teu senhorio, que reconhecem que o Senhor é Senhor da vida deles e que nós somos meros instrumentos na Tua presença. Queremos clamar a Ti que essa palavra encontre corações férteis, ó Deus, e que crie raiz, ó Deus, que haja um despertar para a correção, que haja um despertar para se aproximar de Ti, que haja, Senhor, em nome de Jesus,
uma vontade de estar na tua presença, guardando a confissão da esperança, considerando uns aos outros e congregando, não deixando de congregar como é o costume de alguns. Senhor, em nome de Jesus, fica conosco, nos abençoando, nos enchendo de fé, de esperança, renovando as nossas forças. Para honra e glória do teu nome que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Amém, irmãos? Glórias ao nome de Jesus. Nós estamos partindo então aí para o momento da celebração da Santa Ceia, momento em que eu acredito que todos já estão aí com a mesa posta, o cálice e o pão já colocados, e nós vamos então ter aí este momento sublime, único do cristianismo, que é o momento que o próprio Cristo deixou para nós, que é a celebração da ceia, que nos remete diretamente a Ele, naquele momento da última ceia com os discípulos, naquele momento daquela última ceia antes do momento trágico da vida dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ter um hino agora, tá? Então nós convidamos de novo a nossa irmã Alexandre e o nosso irmão Sérgio. Enquanto o hino toca, nós aqui vamos ajustar a mesa, tá certo? Então vou passar para eles. Agora, irmãos, como é o primeiro domingo do mês de julho, vamos cantar o hino Vera Páscoa, que é o número 254 do Cantai Todos os Povos, para celebrarmos a ceia do Senhor. Que possamos... Suspirada dos antigos, ó Cordeiro eterno e meigo, digna-te assistir aqui. Bom Jesus, ó pão divino, pela fé te apropriamos. És nas almas o alimento que sustenta nosso amor. Bom Jesus, ó vinho puro, de perene bem a fonte, faze que nossa alma viva para ti, de ti em ti. Amém, irmãos. Celebrando a ceia, sempre crendo que estamos nos aproximando de Deus, da sua misericórdia e do seu sacrifício. Amém, irmãos. Amém. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Estamos de volta num novo formato que deixou eu só ajeitar aqui. Eu acho que dá para visualizar os elementos, né, tranquilamente, trazer esse aqui um pouquinho mais para trás. Legal, glórias ao nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então, antes de nós partirmos para a celebração da Santa Ceia, nós vamos ter uma palavra de oração, né, porque Jesus ali, ele pega o pão e ele dá graças pelo pão. Então nós vamos ter essa palavra de oração e na sequência então nós vamos celebrar a Santa Ceia. Fique tranquilo que nós vamos dar um tempo para que a distribuição dos elementos aconteçam aí na sua casa de forma tranquila. Nós não vamos fazer de forma rápida, tá? Então nós vamos orar agora. Para isso nós convidamos o nosso irmão presbítero Marcos, que vai conduzir a nossa oração de gratidão, oração de consagração pelos elementos. Então, vou passar para ele. Graça e paz, irmãos. Vamos, nesse momento, estar orando em consagração pelos elementos da ceia. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, por esses momentos, Pai, que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Agradecemos a Deus por esse momento especial, Pai, de que podemos nos assentar a essa mesa
que fazemos, ó Deus, conforme ordenaste, Senhor, aos teus discípulos, e recordando, Pai, de tudo, Pai, que o Senhor fez por nós, ao enviar o seu Filho Jesus e morrer em nosso lugar. Nos lembrando que o Senhor mesmo deu a vida através do seu Filho Jesus por cada um de nós, e que ao participarmos, ó Senhor, desse momento, Pai, da celebração da ceia, do pão, do cálice, nós vamos estar nos lembrando, Pai, de tudo que o Senhor fez por nós na cruz. Possa estar, ó Deus, nos abençoando, Pai, que seja um momento também de que possamos nos fortalecer na fé, na comunhão, no amor, e saber que o Senhor deu a vida por nós, e que possamos, ó Deus, estar nos agradecendo, Pai, e nos lembrando, Senhor, desse momento com fé, com alegria, e saber, ó Deus, que o Senhor nos ama, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica, Senhor, na vida de cada família, da tua igreja, Senhor. Que esse momento também seja um momento especial na vida de cada lar, do teu povo, da tua casa de oração. Cuida de nós, ó Deus. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que nos deixou esse momento tão incrível para que nós lembrássemos dele, para que nós chegássemos até ele através da Santa Ceia. Então, com amor eterno, Deus nos amou primeiro. Antes que nós o amássemos, ele já nos amou e se ofereceu a nós em Jesus Cristo para que nós tenhamos vida. Essa aqui é a mesa do Senhor. A sua mesa que está na sua frente é a mesa do Senhor. E Ele convida todos e todas aqueles que nele confiam para participar da festa que Ele mesmo preparou. Então, se você já é cristão, né, você é convidado, você é convidada para participar da mesa do Senhor. Amém? Então, Jesus, naquela noite em que ele ia ser traído, ele tomou o pão. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus por esse memorial que nós temos de nos achegar até o nosso Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vamos fazer diferente. Nós vamos distribuir o pão e o vinho, o pão e o cálice juntos. E segura aí, nós vamos ceiar todos juntos na sequência. Então, distribui aí para os seus familiares, pode distribuir já o pão e o cálice, tá? Eu vou distribuir aqui, a Karina está aqui do lado, tá? Vou distribuir para ela e também o cálice. Distribui aí para sua família, para todos os integrantes, tá certo? Eu vou dar um tempinho para que vocês façam a distribuição tranquilamente, sem pressa. Teve algumas vezes que isso aconteceu de forma muito rápida, eu acho que não deu tempo de todos receberem o pão e o vinho, o pão e o cálice. Então distribui tranquilamente, sem pressa. O cálice tem que ser com mais cuidado para não cair, né? Então, com o pão e o cálice em mãos, eis o corpo de Cristo, comei dele todos. Façamos isso em memória dele. E eis o sangue do Cordeiro,
que tira o pecado do mundo. Bebemos todos, em memória dele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez em Tua presença, nós queremos nos colocar agradecidos, ó Deus, pelo pão, pelo cálice, elementos esses, ó Deus, que nos remetem diretamente para Ti quando ainda estava entre nós. Elementos esses, Senhor, que nos remetem ao corpo que foi triturado, que foi maltratado. Elementos esses que nos remetem ao sangue escorrido na cruz, ao Teu sacrifício naquela cruz do Calvário que nos traz vida, ao Teu sacrifício na cruz do Calvário, como nós lemos hoje em Hebreus, que nos dá um novo e vivo caminho até Deus. Sacrifício esse, ó Deus, que nos garante a vida eterna, sacrifício esse que tira dos nossos ombros o peso do pecado, a culpa do pecado, sacrifício esse que nos declara justos diante de Deus. Sacrifício esse que nos torna filhos de Deus e filhas de Deus. Sacrifício esse, ó Deus, que nos dá vida e vida em abundância. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor deixou esses elementos para que nós nos recordássemos de Ti e louvássemos a Ti, adorássemos a Ti por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, porque não acabou. Tua palavra diz que o Senhor vai voltar para nos buscar, primeiro os mortos, depois os vivos, ó Deus, e nós vamos reinar eternamente, nós vamos estar eternamente contigo, pertinho de Ti, Te louvando, Te adorando, vivendo contigo. Vivendo, Senhor, nesse lugar que o Senhor foi preparar para nós. Por isso, Senhor, Maranata, vem, Senhor Jesus, vem ao nosso encontro. Sara a nossa terra, sara, Senhor, o nosso mundo, sara o nosso país. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos orar, ó Deus, interceder, ó Deus, pela situação que nós estamos vivendo, ó Deus. Nós não cansamos de orar, nós não cansamos de pedir, nós não cansamos de colocar a situação diante de Ti, porque nós cremos na Tua providência, nós cremos no Teu cuidado, nós cremos que o Senhor há de nos tirar dessa situação. Nós queremos orar pelos nossos irmãos lá do sul, ó Deus, que estão sofrendo com aquela ventania, Senhor, que deu. Queremos orar, ó Deus, pela situação, Senhor, do coronavírus. Parece, ó Deus, que as coisas estão se resolvendo, mas os números, ó Deus, não dizem isso, não confirmam isso. Pai, em nome de Jesus, nós queremos clamar a Tua intervenção nas nossas vidas, no nosso planeta. Queremos clamar a Tua intervenção. Pai, se for preciso, Senhor, use ali os cientistas, Senhor, use, ó Deus, as pessoas que o Senhor deu conhecimento para tratar dessas situações, com a vacina, com o medicamento. Pai, em nome de Jesus, queremos orar, ó Deus, por cada um que nos assiste, que está cultuando ao Senhor neste momento. Invocar o Teu santo nome, Senhor, ligando, Senhor, as nossas orações aqui na terra, Senhor, e crendo que o Senhor há de nos receber, que há de nos abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu não sei, Senhor, ao certo o que se passa na vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, das suas famílias, mas eu clamo a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor comece, Senhor, a agir. Se o Senhor já está agindo, Senhor, que o Senhor continue agindo. Continue tratando, continue restaurando, continue, Senhor, nos dando vitórias. Restaura, Senhor, casamentos, restaura, Senhor, relacionamentos, restaura, Senhor, o corpo, tira toda enfermidade, todo medo, toda angústia, toda ansiedade, toda preocupação. Senhor, nos mostre de forma soberana e sobrenatural que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor está no controle das nossas vidas. E dá-nos paz, a paz que excede todo entendimento, a paz, ó Deus, que é o árbitro dos nossos corações, ó Deus, na tomada de decisão.
Então, Senhor, abençoe, Senhor, a nossa vida, abençoe a igreja aqui instituída, abençoe as igrejas dos meus irmãos e irmãs que estão acompanhando o nosso culto. Pai, em nome de Jesus, seja presente na nossa vida em todos os momentos. Dá-nos, Senhor, uma semana de paz, uma semana abençoada, uma semana debaixo da Tua graça, do Teu cuidado, da Tua misericórdia, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém, irmãos? Glórias ao nome de Jesus. Recebei a bênção, então. Que o Senhor, o nosso Deus, te abençoe e te guarde. Que o Senhor, o nosso Deus, faça resplandecer o teu rosto sobre vós e se compadeça de vós. Que o Senhor, o nosso Deus, levante sobre vós o seu rosto e te dê a paz. E a graça, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eterno, infinito e incondicional amor do nosso Deus e as consolações, o cuidado, a companhia, a direção do Espírito Santo, seja comigo, com você e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, irmãos? Glórias ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria enorme estar com os irmãos. Eu gostaria de pedir a sua atenção por mais um minutinho. Temos 3 avisos. Um aviso é a nossa escola bíblica dominical. Nós estamos aí iniciando às 10 horas, todos os domingos, através da ferramenta Google Meet. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. Então, nesse domingo, vamos estudar Marcos 2, dos versos 13 a 17. Então, se você puder aí ler esse texto, né, quem for participar, ler o texto, anotar as impressões, anotar os personagens, as palavras difíceis que não conhece, faça isso, faça esse exercício na semana. Se você conhecer o método, se você está participando aí da nossa escola, pode fazer todo o estudo, não tem problema. E aí no domingo a gente junta então os conhecimentos, tá certo? Então, o próximo aviso não tem imagem. O próximo aviso eu recebi agora no finzinho da noite, não deu tempo de preparar a imagem. Então, é o Encontro Kids. O Encontro Kids foi marcado para o dia 18/7, desculpa. Encontro Kids, então, online, né, com toda a segurança, será no dia 18/7, às 16 horas. As professoras do departamento infantil pediu para dar o recado, já para adiantar aos irmãos, às irmãs, aos pais, para que reservem essa data, reservem esse horário, 18/7 às 16 horas, tá certo? Então reserva aí, depois a gente vai dar esse aviso com imagem, com algo mais bonito, mas já reservem na sua agenda aí. E como pastor eu desafio os pais a investirem nos seus filhos, a investirem nesse projeto, porque é o evangelho que está sendo anunciado na linguagem deles. Então é importante nós ensinarmos as crianças no caminho que elas devem andar, porque a Bíblia diz que quando elas crescerem, elas não se desviarão desse caminho. Um outro aviso, reunião do conselho, será no dia 11/7. Nós já marcamos essa data, reservamos na nossa agenda e nós gostaríamos de pedir para que a igreja esteja orando por essa reunião. Vamos conversar de assuntos sérios, decisões a serem tomadas sérias, né? Então nós pedimos para que os irmãos orem por essa reunião e não apenas isso. Se tiver alguma demanda, alguma coisa a ser tratada pelo conselho, traga para a gente, passe para mim, passe para um dos presbíteras, e aí nós vamos conversar então no dia 11/7. Nós ainda não definimos o horário, vamos definir aí no decorrer da semana, e aí nós vamos ter então mais essa reunião do conselho. Então ore por nós, ore pela liderança da igreja, ore pela equipe pastoral, né? Ore para que continuemos aí a caminhada cristã. Amém? Amém. Eu gostaria de encerrar com aquele credo. Cadê ele aqui? Vamos colocar. Aí, vamos ler mais uma vez? Cadê?
Isso. Eu gostaria de te convidar a ler comigo esse credo aí, ele vai ser o nosso encerramento. Se nós estivéssemos na igreja, provavelmente nós íamos ler todos juntos em uma só voz. Então vamos ler? Você pode ler aí. Cremos na Santa Trindade, que é modelo de comunhão, unidade e amor. Cremos no Deus Pai, Criador dos céus e da terra e de todos os seres humanos. Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor e Salvador, que traz boas notícias aos pobres, liberdade aos cativos, vistas aos cegos, libertação aos oprimidos e perdão para os nossos pecados. Cremos no Espírito Santo derramado sobre filhos e filhas, moços e velhos, servos e servas. Cremos na Igreja, família da fé, que abriga, acolhe e promove uma espiritualidade fundamentada na graça de Deus, que traz vida em plenitude segundo as Escrituras Sagradas. Cremos como nossa missão a proclamação do Evangelho do Reino de Deus para a paz, justiça, liberdade e solidariedade entre todos. Amém e amém. Amém, irmãos? Então caminhamos para o final do nosso culto. Se tiver mais algum aviso ou alguma outra orientação, passamos nos nossos grupos, nas redes sociais. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que tenha uma semana de paz, uma semana tranquila, uma semana de vitórias na presença do Senhor. Amém? Então um beijo no coração, um abraço apertado, um abraço virtual apertado. Que Deus abençoe a todos. Viver em comunhão com Aleluia, aleluia. Vem comigo assim, ó. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. A casa cheia da sua glória, é muita bênção, tem muita vitória. Hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Ó, quão bom e quão suave é viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. A casa cheia da sua glória, é muita bênção, tem muita vitória. A fofoca ficou lá fora e a hipocrisia mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. viver em comunhão. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Ó, quão bom e quão suave é viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. A casa cheia da sua glória, é muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia, ó, ficou, olha aqui, ó. E a fofoca dá um show de mano embora.